Para quem não me conhece, eu sou o professor Celso Ramos. Nessa aula de biologia de hoje, nós vamos falar sobre níveis de organização em ecologia, tá? Nós vamos tentar aqui trabalhar sobre os principais níveis de organização de forma mais detalhada, tá? Aí a gente vai ter uma relembrada sobre o conceito de ecologia, vou falar sobre quais são os principais níveis de organização, de modo geral, e quais são os níveis de organização que são trabalhados especificamente pela ecologia, tá, pessoal? Bem, lembrando que a ecologia ela é o estudo das interações dos seres vivos entre si e com o meio ambiente. Ora, nós seres vivos vivemos no nosso planeta interagindo uns com os outros e ao mesmo tempo nós interagimos com o ambiente onde nós estamos vivendo. Levando em consideração, por exemplo, a espécie humana, estamos alterando o ambiente onde nós estamos vivendo o tempo todo, né? Você constrói casas, constrói estradas, pode derrubar, por exemplo, árvores. Essas ações sobre o meio ambiente, elas alteram, logicamente, o ambiente e, inclusive, essas alterações elas podem afetar a vida dos outros indivíduos que vivem numa determinada região. E ter uma disciplina ou uma ciência que estuda essas interações, né, dos seres vivos entre si e com o ambiente é extremamente importante porque o termo ecologia tem a ver com o estudo do ambiente. Se você vive, compartilha o mesmo ambiente, as ações que você desempenha nesse ambiente afetam os seus vizinhos. Então, nós precisamos tomar cuidado com o que nós fazemos na nossa casa. E o que é a nossa casa? A nossa casa é o nosso planeta. E o nosso planeta deve ser cuidado. Por isso que tem que ter essa ciência tão importante. Agora, quais são os níveis de organização da natureza? Bem, a disciplina biologia, né, que é a ciência que estuda a vida, ela estuda os seres vivos em vários níveis de organização. Inclusive, esse assunto ele é visto, né, principalmente no que se diz respeito sempre no início da disciplina de biologia, porque nós temos que saber quais são os campos de atuação da biologia e, mais especificamente, quais são os campos de atuação da ecologia, que é uma sub-área da biologia. Bem, os seres vivos eles têm vários níveis que podem ser estudados, né? O nível menor que forma um ser vivo é o átomo. E o que é o átomo? O átomo ele seria a menor partícula existente, né? Inclusive, a palavra átomo significa indivisível. As ideias iniciais de átomo seria que ele fosse uma partícula tão pequena que não houvesse mais nada menor do que ele, né? Seria indivisível. Lógico que nós, nos conhecimentos que nós temos atualmente, nós sabemos que o átomo tem partículas menores, como os prótons, os nêutrons, né? Os elétrons. Mas esse é o menor nível de organização de um ser vivo. Todos nós, seres vivos, né? Tanto seres vivos como matéria que não é viva, é formado por átomo, ok? E os átomos, eles procuram se reunir entre si para alcançar o que a química chama de estabilidade, né? E essa estabilidade ela é alcançada promovendo ligações entre esses átomos. Esses átomos eles se reúnem formando o que a gente chama de molécula. Então, as moléculas são reuniões de vários átomos que se aglomeram ali para formar uma estrutura química. Essa estrutura química pode haver várias moléculas químicas, né, de estruturas diferentes. Temos a molécula da água, formada por dois átomos de hidrogênio ligados a um oxigênio, né? Temos as proteínas, que são moléculas muito grandes, moléculas de alimento, por exemplo, né? Coloquei aqui como exemplo uma molécula formada por vários átomos de carbono, uma molécula orgânica, né, cuja sua principal estrutura química é formada por cadeias de carbono. Então,
as moléculas elas se aglomeram com outras moléculas, formando uma estrutura chamada de organoide ou organela. Essa aqui é uma unidade que fica no interior das nossas células, tá? É como se fosse um órgão de uma célula, só que a gente utiliza o termo organela, né? As nossas células, principalmente a célula eucariótica, né, que é uma célula que contém compartimentos no interior dela, essa célula possui organelas. Cada organela tem uma função definida. Como exemplo de organela aqui, eu tenho o caso da mitocôndria, né? Uma organela que tem a função de promover a respiração celular. Então, as organelas se reúnem e formam a célula, ok? Principalmente a célula eucariótica, ela possui compartimentos no interior dela, onde cada compartimento tem uma função. As células semelhantes, né, podem exercer funções semelhantes, formando o que a gente chama de tecido. Exemplo de tecido é o caso do tecido epitelial. Tecido epitelial, que é aquele tecido que fica na primeira camada da nossa pele, ok? Tecido epitelial. Mas eu tenho outros tecidos, como tecido conjuntivo, que é uma camada de tecido que fica logo abaixo da primeira camada da pele, né? Tem o tecido muscular, forma os nossos músculos. Tecido nervoso, que vai formar o nosso sistema nervoso. Então, nós possuímos vários tecidos. Esses tecidos eles vão se agrupar com outros tecidos, formando os nossos órgãos, né? Exemplo de órgão, aqui, ó, intestino. Eu tenho aqui o intestino delgado e o intestino grosso, né? Esse intestino aqui, ele vai ser um órgão componente de um sistema. Qual é o sistema? O sistema digestório, por exemplo. Então, os órgãos que desempenham funções que se ajudam, né? Órgãos que desempenham a mesma função em conjunto, eles formam o que a gente chama de sistema ou aparelho. Aí, como é o exemplo aqui do sistema digestório, que tem o estômago, que é um órgão, tem o fígado, que é uma glândula, a maior glândula do nosso corpo, né? Vai conter aqui o pâncreas, vai ter o intestino propriamente dito, o esôfago, né? São órgãos que ali vão trabalhar em conjunto, formando um aparelho. Só que nosso corpo ele não tem apenas um sistema ou aparelho. Ele tem vários sistemas. Nós temos sistema digestivo, né? Sistema nervoso, sistema esquelético. Então, esses sistemas formam um todo que a gente chama de organismo, tá? Agora tem uma informação importante. Isso aqui, tecido, órgão, sistema, isso aqui existe a nível de indivíduo multicelular, ou seja, a nível de indivíduos que têm muitas células, tá? O organismo aqui, nesse caso, ele vai ser multicelular. Mas se for um indivíduo unicelular, um indivíduo unicelular é aquele que é formado por uma única célula. Então, se ele é formado por uma única célula, a própria célula já é organismo, né? Nos unicelulares não tem a presença de tecido, nem de órgão, nem de sistema, ok? A própria célula já é o organismo. Mas aqui eu estou mencionando uma situação de um indivíduo multicelular. Então, pessoal, esses são os níveis de organização que não são trabalhados aqui pela ecologia, né? Aqui são outras sub-áreas da biologia que trabalham sobre esses níveis de organização. Agora, falando dos níveis de organização a nível de ecologia, olha aqui, nós falamos até organismo. A partir de populações até biosfera, nós temos aqui a atuação da ecologia. E o que é população? População, nós vamos ver agora, que é um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. Ou seja, eu tenho vários organismos, ó, cada indivíduo desse aqui é um organismo, mas eu tenho vários organismos da mesma espécie, eu tenho uma população. Aí é o exemplo aqui de população de formigas, tá?
As populações, elas não têm, podem não ter relação de dependência entre si. Uma formiga dessa aqui, ela pode viver sozinha, longe da sociedade dela, tá? Mas é vantajoso para ela viver em conjunto com outros indivíduos da mesma espécie, porque elas podem trabalhar desempenhando atividades, né? Essas atividades que podem trazer benefício para todos, ok? Outro exemplo de população, uma população de elefantes, vários indivíduos da mesma espécie. É um exemplo de população. As populações das espécies, elas não vivem isoladas. Elas vivem em conjunto com outras populações. E aí elas vão, né, formar o que a gente chama de comunidade. Comunidade que também pode se chamar biocenose. Comunidade ou biocenose. Então, eu tenho aqui uma população de elefantes que vai viver numa mesma região com a população de girafas, que vive na mesma região ali com a população de leões, que também vão estar convivendo com a população de árvores, de plantas de uma mesma espécie. Essas plantas da mesma espécie convivem também juntamente com outras populações de outras plantas, de outras espécies, que eu estou colocando aqui essa outra árvore. Então, conjunto de todos os indivíduos, né, de várias populações, de espécies diferentes, convivendo numa mesma região, numa mesma área, é o que a gente chama de comunidade ou fatores bióticos. Essa comunidade, pessoal, a gente também pode dizer que eles são os seres vivos daquela região. Todos os indivíduos que possuem vida. Todos os seres vivos a gente chama de fatores bióticos. Fator biótico são os seres vivos daquela área, ok? Só que na natureza, logicamente, não existe apenas os seres vivos. Eles vão estar convivendo, né? Eles vão estar vivendo ali no ambiente. E esse ambiente é formado por fatores abióticos. Fatores abióticos são os componentes que não têm vida. Então, eu tenho aqui os fatores bióticos, que são os seres vivos, mas eles estão vivendo onde? Eles estão vivendo aqui numa região que tem aqui um lago. O lago é um fator abiótico, porque tem água. A água é um fator abiótico. As rochas, onde eles estão pisando aí, também é fator abiótico. O solo é fator abiótico, né? O ar que eles estão respirando, a temperatura, a umidade, né? O que mais que é fator abiótico? O vento que está soprando. Então, os fatores abióticos e fatores bióticos formam o que a gente chama de ecossistema. O ecossistema é o conjunto da comunidade e o ambiente abiótico. Se você desconsidera os fatores abióticos, aí você tem apenas a comunidade. Agora, se você considera a comunidade mais os fatores abióticos, aí você tem o ecossistema, tá? Então, nós podemos encontrar ecossistemas em todos os lugares que você puder andar. Se você estiver andando e levantar um pedaço de uma pedra, tirar uma pedra de um local, você pode encontrar alguns seres vivos que estavam vivendo debaixo daquela pedra. Ali é um ecossistema. Um aquário pode ser considerado um ecossistema, porque lá você vai encontrar fatores bióticos e fatores abióticos. Quais são os fatores bióticos de um aquário? Né? Nós temos ali os peixes, as bactérias que estão ali naquele aquário. Nós vamos encontrar as algas, né? As plantas aquáticas, né? Os indivíduos que a gente não consegue ver, como fungos. Então, esses são os fatores bióticos. E os fatores abióticos de um aquário? Nós temos o próprio aquário, que é o vidro que está formando aquele aquário, né? Nós temos ali a água, a luminosidade que está ali naquele aquário, o pH da água também é considerado um fator abiótico, né? A temperatura. Então, tudo isso, fatores abióticos somados com fatores bióticos, formam o ecossistema. Por isso que um aquário é considerado um ecossistema.
Agora, o nosso planeta ele é formado por vários ecossistemas, por milhares de ecossistemas, né? E essa reunião de todos esses ecossistemas, né, esse agrupamento de todos os ecossistemas, é chamado de biosfera, que é o maior nível de organização que é estudado aqui pela ecologia. Tá? E o que é biosfera? Biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra. Então, o nosso planeta ele é muito diversificado, né? E a biosfera ela vai ser a camada da Terra que reúne todos os ecossistemas existentes. Ela corresponde ao local onde são encontrados todos os seres vivos. E nesse local, que a gente chama de biosfera, você vai encontrar os seres vivos interagindo com a atmosfera, que é a camada gasosa que envolve o nosso planeta. Esses mesmos indivíduos, que são os fatores bióticos, eles vão estar também interagindo com a hidrosfera, né? Essa hidrosfera é justamente o local onde você encontra água. E nós vamos encontrar seres vivos interagindo com a litosfera, que também é chamada de crosta terrestre. Onde você puder andar no planeta e encontrar vida, aquele local é considerado biosfera, certo? Será que o interior do planeta, né, onde nós encontramos magma, será que lá pode ser considerado biosfera? Logicamente que não. Por quê? Porque lá nós não encontramos vida. Só é considerado biosfera onde você encontra a vida interagindo com o ambiente, né? Onde você encontra os fatores bióticos interagindo com os fatores abióticos. Lógico que os fatores abióticos, eles são essenciais para a nossa sobrevivência. Nós precisamos do ar, precisamos da luminosidade. Se não fosse a luminosidade do Sol, o planeta não teria condições de ter vida. Por quê? É a energia que nos alimenta, que alimenta as cadeias alimentares, ela vem diretamente do Sol, porque as plantas elas absorvem essa energia luminosa, produzem matéria orgânica, e essa matéria orgânica é passada para os demais seres vivos. Nós precisamos da temperatura, o nosso corpo ele tem que ter uma temperatura adequada para sobreviver. Imagina se você estiver num local muito quente ou muito frio. Nós precisamos de um pH adequado, né? Nosso sangue ele tem que ter um pH adequado, porque senão você morreria se estivesse com pH fora do normal. A nossa temperatura, então, esses fatores abióticos, eles são essenciais para a vida. Um deles é a água. Você já se imaginou sem água? A água ela é um fator abiótico essencial para a nossa sobrevivência. E essa biosfera ela é dividida em 3 tipos de ambientes que a gente chama de biociclos, né? Eu tenho aqui o biociclo que a gente chama de talassociclo, tem o outro que a gente chama liminociclo e o epinociclo. Que nome estranho é esse, professor? Vamos lá. Talassociclo são os ambientes marinhos. Você encontra vida nos ambientes marinhos, né? Liminociclo são os ambientes de água doce, tá? Inclusive tem uma ciência chamada limnologia, tá? Que estuda os ambientes de água doce. Lá você encontra vida. E nós temos os ambientes terrestres, que a gente chama de epinociclo. Inclusive, nos ambientes terrestres, nós ainda podemos até destacar os biomas, né? Os biomas que são regiões que têm espécies características, que têm um clima característico, né? Aí nós temos, por exemplo, no Brasil tem o bioma da Amazônia, do Cerrado, da Caatinga, dos Pampas. Então, esses foram os níveis de organização que a ecologia, né, estuda. Quais são os níveis? Só para a gente revisar aqui, ó. Desde o nível de populações, comunidades, ecossistema e biosfera. Então, esse aqui vai ser o campo de atuação da ciência chamada ecologia. Pessoal, espero que todos tenham entendido. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau.